Transnotícias. Entrevista. Transnotícias. E eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte, né? Em tempos de pandemia, com tanta intolerância e violência incentivada por lideranças, inclusive políticas que deveriam ter um comportamento completamente diferente, o que representa o Natal em tempos assim? Isso, exato. Muito obrigado mais uma vez, Dandara, um abraço. Natal, né? Natal diz do nascimento, né? A filósofa judia Hannah Arendt, ela diz que todos chegamos ao mundo pelo nascimento e que é pelo nascimento que este mundo constantemente se renova. Aliás, a educação é assim o ponto em que se decide que se ama o suficiente o mundo para assumir a responsabilidade por ele e, mais ainda, para salvar da ruína que seria inevitável sem a renovação, né? Sem a chegada aí dos novos, das crianças, dos jovens, né? E dos governantes, não só dos governantes, mas de toda a população, mas pensando aí dos governantes ou das lideranças da nossa sociedade, a gente espera exatamente a proteção, né? As condições de favorecimento para que a vida se potencialize ainda mais, se fortaleça, floresça, né? Aliás, quando a gente olha para o Natal, e a Hannah Arendt, ao falar do Natal como essa novidade do mundo, né? O nascimento como essa novidade do mundo, ela olha para a aldeia de Belém, né? Exatamente pelo nascimento de Cristo, que representa para ela a expressão mais nítida e condensada das qualidades de todo o nascimento. O milagre do aparecimento da novidade radical no mundo e a possibilidade sempre aberta da inauguração de um novo começo na história. Então, quando a gente olha para o Natal e a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente percebe ali a novidade, né? A luz que se levanta, né? O sol que se levanta para nunca mais se pôr, né? Mas o sol do quê? Da justiça, da igualdade, da equidade, né? De uma vida, de um bem viver, né? Um viver não só dos sujeitos, dos indivíduos, mas das coletividades, das sociedades, das comunidades. Então, a figura de Jesus traz a novidade de um novo tempo, de um novo modo de viver o mundo, de um novo horizonte. Daí a gente vê como o Herodes, ele fica com raiva quando os magos não voltam para avisar a ele onde está o menino que nasceu, porque é esse menino rei, né? Esse menino Messias que está nascendo, ele ameaça a continuidade de uma forma de poder, de governo, que mata e que destrói. Por isso que ele manda matar os inocentes, né? O Herodes manda matar várias crianças para ver se no meio delas acha esse menino que traz essa novidade. Então, os governantes totalitários, as formas fascistas, nazistas e totalitárias de governo, né? Assim como o Deus mercado, ele se sente ameaçado pela novidade do nascimento, né? E o Natal traz isso, traz essa novidade. Então, não se pode esperar jamais que lideranças ou que pessoas que dizem cuidar do povo, né, tenham exterminem a novidade, né, ou ameace a vida, ou faça arminhas, né, ou pregue a intolerância, ou pregue a exclusão. Jamais espera isso. A mensagem do Natal é da novidade do mundo para todos e para todas e todos, né? A gente está conversando com o pastor e professor Jorge Neri, aqui no nosso Transnotícias. No entendimento do senhor, como é possível construir um Natal que seja mais voltado para a justiça social, especialmente nas circunstâncias atuais, no momento histórico que a gente está vivenciando? Olha, eu estou aqui com a Bíblia aberta, já que é para falar de Natal e falar dos textos. Quando a gente abre o Evangelho de Lucas, a gente observa para quem é anunciado no Evangelho de Lucas o nascimento, né? Esse nascimento que traz essa novidade do Messias, de um novo reino, de uma nova maneira de se viver, né? De se esperançar no mundo, de construir um mundo novo, um bem comum para todos, né? E no Evangelho de Lucas, os anjos, a notícia chega primeiro para quem? Para os pastores. Quem são aqueles pastores de ovelhas, né? Pessoas simples e pobres, né?
que está na periferia do mundo, nos lugares mais esquecidos. Quem é Belém da Judéia? Naquele lugarzinho esquecido, pequeno, nem é muito contado, aquele povoado que nem é contado, né? Então é no meio dessa gente simples e pobre que é para eles anunciado primeiro o Natal, né? E os anjos anunciam e mandam que eles vão ver que eles vão ver a criança que nasce, né? A mãe, o pai, né? E encontra ele na manjedoura essa boa notícia. Então a boa notícia chega primeiro para as pessoas da periferia, né? Para o povo da periferia. Então, se a boa notícia chega para aí, a gente deve perguntar na conjuntura que a gente está vivendo, quais são as boas notícias para o povo da periferia, né? Desse Jesus que se faz, desse Deus que se faz menino, que se faz criança, que nasce de uma mãe, né? De uma mulher, numa gravidez suspeita, né? Que logo tem que fugir da sua terra, tem que migrar, tem que ir para o Egito, para a África, tem que enfrentar a violência dos governos e do mundo que ameaça a sua existência. E como lembrar de tantas crianças mortas, assassinadas, né, trituradas pela lógica do lucro, pela violência, pela morte, né? Tantas mulheres, né? Que tem que fugir com seus filhos ou tentar proteção, né? Então Jesus nasce nesse lugar da dor, da violência, da morte, da ameaça. Então esse Deus que se esvazia, né? A imagem que se tem às vezes do Deus Todo-Poderoso, agora é o Deus que se esvazia e que se faz gente como a gente, que nasce entre os pequeninos e que nasce na periferia da periferia do mundo. E aí o que a gente aprende com isso, né? Que Jesus nos ensina que devemos estar no mundo como quem serve, como quem se põe a serviço do outro, ainda mais os vulneráveis. E essa é uma escolha política, um modo de ser com os outros, com a sensibilidade e compaixão, efetivamente lutar por políticas públicas, se a gente quiser falar hoje, né? Lutar por justiça, né, social, pelas formas de organizar a vida e potencializar a vida para todos, não só para alguns privilegiados. Nosso país é um país estruturalmente, racialmente e socialmente desigual, né, e que distribui a riqueza de forma desigual, né, que mantém concentração e privilégio para alguns poucos e coloca a maioria, como nós estamos vivendo hoje, na miséria, na fome, né, na vulnerabilidade, né? Olha para a juventude negra, quantos são assassinados, né? Olha para a situação das populações indígenas, das populações negras e mestiças desse país, marcadas pela violência, pelo desamparo, são as políticas de morte, né? Então, mais do que nunca, o Natal, celebrar o Natal ou construir um Natal, assumir essa agenda, né, de encontro ao outro, especialmente do outro mais vulnerável, e lutar por justiça, né? Não como um gesto pontual, né, mas um gesto de sempre, né? Devemos estar sempre mobilizados, envolvidos a serviço do outro e com o outro, construindo com eles, né? Porque eles também são sujeitos, são capazes de criar, de inventar, né? E construir, organizar com eles saídas para enfrentar essas forças de morte e de opressão que temos na nossa sociedade. E aí me vejo, né, com a oportunidade de perguntar para o sociólogo e para o pastor também, né? Em que momento da história, da sociedade, esse ser tão simples, tão frágil, né, e vulnerável, como foi o Jesus menino, que nasceu em toda essa circunstância que você acaba de trazer para a gente aí, ele acaba ganhando essa força, né? E a gente sabe que o cristianismo é hoje a maior, se não uma das maiores, mais fortes religiões do mundo inteiro, especialmente do mundo ocidental. Em que momento isso funde com esse consumismo todo, com essa ideia de tanta extravagância que a gente costuma viver no Natal, né? O Natal, comercialmente falando, é o oposto de tudo isso, né? E junto com todas essas políticas, a gente vê tanta gente que se diz cristã apoiando todas essas políticas terríveis que você acaba de trazer aí pra gente. Em que momento há essa fusão, que eu imagino que seja uma fusão muito equivocada e que o próprio Jesus fica lá de cima, tipo, esse não era o presente que eu queria. Verdade.
É engraçado que quando você tem um livro na Bíblia, né, que é muito citado, especialmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que é o Apocalipse, né? E no capítulo 3, né, no verso 20, na carta que se faz às igrejas, que são cartas, na verdade, de alerta, de exortação para as igrejas, né? E as igrejas, nesse período, aí nós estamos falando de cartas que são escritas aí do primeiro para o segundo século, né? O cristianismo já 40, 50 anos depois da morte de Jesus, ganhando contornos diferentes, né, do movimento de Jesus, dos ensinos de Jesus. E numa dessas cartas diz que Jesus está batendo na porta, e diz assim: eis que estou à porta, né? Jesus diz assim: eis que estou à porta. Ele está batendo na porta da igreja, né? Eis que estou à porta e bato, né? Então, se Jesus está batendo a porta, é porque ele está do lado de fora dessa igreja. E a pergunta é: quem é que está no altar, né? Ou seja, quem é que está lá sendo objeto de devoção, de adoração, de referência? Então, isso já era uma denúncia, né, que se fazia às igrejas que abandonava esse segmento radical de Jesus, né, que já negociava com as estruturas desse mundo, né, que já esquecia Jesus, que já distorcia Jesus. Isso a gente encontra, essas críticas a gente encontra no cristianismo nos seus inícios, né. Então, com o passar dos anos, o cristianismo é bom que se separar de Jesus, né. Jesus nunca foi cristão, assim como Deus nunca foi cristão. É bom que se diga isso, porque Deus não tem religião, né, a princípio, né. E Jesus era um judeu dentro das suas religiões judaicas, né? Mas claro que ele passa a ser a grande referência do cristianismo. Só que o cristianismo, enquanto religião, na sua expansão, ele vai ganhando conformação com esse mundo. Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz: não vos conformeis com este mundo. No entanto, o cristianismo se conforma com os mundos, com as culturas, com as formas de poder, né? E não é à toa que, ao longo da história, esse mesmo cristianismo vai sendo instrumentalizado e instrumentalizando também formas de dominação, né? Basta ver a colonização no Brasil, o extermínio, a colonização, a destruição dos povos indígenas, o sequestro dos povos africanos, né? A legitimação do racismo, tudo isso em nome de Jesus, em nome de Deus, quando nada tem a ver com aquele Jesus de Nazaré, radical dos evangelhos, que nos convida a amar e servir o outro, né? E não a dominar, ou a controlar, ou a impedir que a vida floresça nas suas diferentes formas de ser e de viver, né? Então assistimos hoje um cristianismo decadente, né? Um cristianismo corrompido pelo mercado, né? E que toma o mercado como um Deus, né? Então a idolatria ao mercado, ao consumo, tem mais presença hoje no discurso dos evangelhos do que o compromisso, né? Gosto do padre Júlio Lancelotti quando ele lembra assim: não é para se falar de Deus acima de todos, mas para falar de um Deus conosco, que caminha com os moradores de rua e que luta e milita para acabar com essas injustiças, né? Para que se construa uma sociedade para todos. Então, a gente vê hoje formas pervertidas do cristianismo dominando cada vez mais na nossa sociedade. A gente precisa lutar e resistir contra isso, e o Natal é sempre esse convite a assumirmos essa novidade e essa radicalidade que está na figura de Jesus de Nazaré, na sua missão, no seu serviço, nos valores e na espiritualidade que ele nos convida a desenvolver. Pastor, professor Jorge Neri, muito obrigado pela participação conosco aqui no Transnotícias, uma participação tão importante para o nosso programa e com certeza para as pessoas que estão nos acompanhando neste fim de tarde, início de noite aqui em Feira de Santana. Um ótimo Natal, boas festas, muito boa noite, professor. Muito obrigado pela oportunidade, desejo também um bom Natal, de muita alegria, muita beleza, muita vida para todos, e que possamos estar envolvidos, engajados com muito amor, com muita compaixão ao outro, e o serviço, não agora só no Natal, mas que se estenda para o ano de 2022, que seja um ano de novidades nesse país, né, contra as forças de morte que aí estão. Muito obrigado mais uma vez, e obrigado pela oportunidade. Obrigada, querido. Feliz Natal, um abraço para toda a família. Obrigado, um abraço.
Acabamos de apresentar Transnotícias.